Olá, como é que você está? Olha só, tem muita coisa bacana acontecendo no mercado recentemente, e essa aqui que a gente está fazendo hoje é uma delas. É uma novidade extraordinária. Você já ouviu falar da Anfap? Não? Então é melhor você prestar atenção nas redes sociais, em tudo que está acontecendo por aí. E a partir de agora, você também tem que prestar atenção no canal da Anfap no YouTube. Sim, a Anfap é a Associação dos Fabricantes e Comercializadores de Autopeças e ela é nacional, está no Brasil inteiro. Então, se você tem uma indústria, se você tem um comércio, esse é um lugar para onde você tem que prestar atenção e, na verdade, não é só prestar atenção, é um lugar onde você tem que estar. Esse aqui é o primeiro podcast da Anfap. O primeiro de uma série absurdamente enorme que nós vamos fazer, né, Renato? Deus quiser. Se Deus quiser. E aqui comigo, duas presenças maravilhosas que vieram compartilhar conhecimento com vocês. Eu estou por perto do Moisés Servente, que está no mercado 24 anos? 28. 28 anos de mercado, proprietário da Jocar, mestre no e-commerce, e é sobre isso que a gente vai falar, e também sócio da Especialitar. Especialitar, uma empresa de TI. Ele vai contar, a gente vai deixar o Moisés contar. E o Moisés também é conselheiro da Anfap. Do meu lado, Renato Fonseca, que é proprietário da Centauri e da Center Parts, é presidente da Anfap, está na Anfap há 20 anos. 20 desde o início. anos, 20 anos. Várias vezes como presidente, né, Renato? Sim. Várias vezes como presidente, e é uma figura no mercado. O Renato também ocupa uma cadeira na Aliança do Aftermarket Automotivo. Gente, aqui só tem especialista. E aí, o que nós vamos separar para vocês hoje? A gente vai falar de e-commerce. O Moisés tem uma experiência brutal. De quantos anos, Moisés, no e-commerce já? 21 anos vai fazer que o e-commerce abriu da Jocar. Que você abriu. Então, 28 anos de mercado. Não, é 21 antes. 28 anos de mercado e 21 Com e-commerce. com e-commerce. Então, você deve ter sido um dos pioneiros. Sim, tinham Porque bem esses poucos 21 quando eu abri. anos, É. você foi um dos pioneiros, você foi um daqueles que a gente fala, vai abrindo a mata com facão, né? Vai abrindo, e os outros vão aprendendo com você, não é? Ô, Renato, a gente tem muito para aprender com ele hoje, muito para contar para esse povo que tá. Sem dúvida. Nada melhor do que estrear o primeiro programa podcast da Anfap Não é? com esse assunto e com um dos maiores especialistas. Não é? E não é só teórico, não. É mão na massa. É. O Moisés já viveu muito do mercado de autopeça, a vida inteira no mercado de reposição. E ele tem a visão do varejo físico, porque o grupo de lojas dele aqui em São Paulo possuem 4 pontos de vendas, já vendeu em site próprio, já vendeu em marketplace. Eu acho que Baita nós temos que conhecimento. aproveitar o que ele vai falar aqui, porque ele conhece. É isso aí, Moisés, bem-vindo, então. Obrigado. Bem-vindo, e olha só que legal, né? Inaugurando o primeiro entrevistado de uma série aí que virá pela frente, eu tenho certeza, a gente tem certeza que virá pela frente, com a Anfap nesse jeito novo aí de Anfap de ser, né? Renato, você quer começar? Eu tenho uma lista de coisas aqui para perguntar para o Moisés. Posso começar, Vambora. Carla? Bora. Bom, esse assunto é muito quente, né? Não tem nenhuma empresa, imagino que não haja nenhuma empresa do mercado que não se discuta a venda por marketplace, venda por internet. E, Moisés, conta um pouco da sua experiência para a gente e me diga, principalmente, essa maravilha toda vender pela internet? É tão bom assim? A gente vê que o mercado está crescendo muito. Então, quem não está, por exemplo, está perdendo oportunidades. Quais são os desafios para estar vendendo na internet? Quais os cuidados que devem ser tomados para alguém que deseja começar a vender ou através de site próprio ou através de marketplace? Quem não está vendendo pode estar perdendo uma fatia do mercado que está crescendo cada vez mais. A gente percebe, não só em autopeças, em tudo.
Mas como qualquer negócio, não é milagroso e também não é um negócio. Você tem que se dedicar, você tem que conhecer. Uma vez eu vi um negócio que eu achei engraçado, eu falei assim, se você quer vender galinha, você tem que saber conhecer galinha. Sim. Você começar a falar para você que vender galinha é bom, você comprou as galinhas, não E vai sai dar certo. vendendo. É. E-commerce é a mesma coisa, né? Mesmo marketplace, qualquer coisa. Varejo, o que você quiser fazer, você tem que aprender. Você pode. No começo você vai errar, mas aí você aprende, você tenta aprender um pouco antes, o que der. Eu acho que tem que ser mais ou menos assim em qualquer negócio. E e-commerce, marketplace, não é diferente. Eu acho que é a mesma coisa. Como que era quando você começou? 20 anos atrás, né? Primeira pergunta, o que que te atraiu para o e-commerce? Foi uma promessa? Não. Não foi. É assim, eu sempre gostei de tecnologia, tanto que é por isso que eu tenho uma empresa de tecnologia. Mas Tá. o que aconteceu assim, estava em 2003, eu já tinha me formado há 5 anos, na Jocar eu cuidava da parte de TI da loja, da minha parte de compras, aí já estava começando esse negócio de vender pela internet. Como eu gostava, aí eu resolvi que eu ia começar a fazer, daí foi um pouco difícil, porque não tinha nada pronto. Hoje você quer vender, se você quiser hoje começar a vender, você começa. Você entra no Marketplace, se cadastra, você começa a vender amanhã. Era É. mais fácil. Na época não tinha plataforma, não tinha nada. Eu cheguei a procurar plataforma, só tinha para vender livro. Verdade, a Amazon, né? Que Não, era. então não, mas para Acho que comprar uma plataforma para eu vender, só tinha de livro. E autopeça eu já olhei e falei assim, não vai rolar. Vender peça de carro com livro. Então, a gente ficou daí 2 anos fazendo o site mesmo, não tinha como comprar pronto. E daí desde que abriu, a gente está aprendendo, mexendo, fazendo. Tem uma coisa que eu acho até engraçado, porque assim, às vezes as coisas que você tem que ficar prestando atenção, oportunidade, ver coisas que às vezes as pessoas estão precisando, você tem que olhar e falar assim, porque hoje em dia eu vejo um monte de empresa que a empresa vamos supor, é um pedaço do e-commerce, ela é bem sucedida, e na época não tinha, então a gente tinha que fazer tudo, porque não tinha para comprar o serviço da pessoa. Por exemplo, hoje você quer frete, você compra o serviço de dar preço de frete. Você quer Aham. pagamento, você pega um gateway de pagamento. Não tinha isso Você teve que na época. fazer tudo. Tinha tudo que tinha que fazer. O fato de ser um apaixonado, né, por É, tecnologia, foi um facilitador no teu caso. sim. Sim. Então, eu imagino que naquela Talvez sim. época, quem não era, Eu né, acho que se eu não fosse, realmente. talvez eu não teria ido. É a É, história da galinha que eu te falei. Eu é, não teria. Não teria. não teria ido. Não teria, acho. Não Acho teria que não. ido. Fui porque eu Interessante. gostava. Porque gostava, você, não vou Porque colocar a também, mão porque nisso. também entra também a parte, além de você conhecer, eu acho que é importante. Tem coisa que você pega gosto, mas você tem que gostar do que você está fazendo, né? Tudo bem, É, você pode no começo não gostar, mas você tem que depois gostar. Você vai fazer muito tempo aquilo, é né? verdade. Né? Aquele vai ser seu trabalho. Esse é meu trabalho. Vai ser Mas seu eu trabalho. gosto porque também é minha diversão. Ah, Esse que é o segredo. Tá. No seu caso também Também é diversão. como que fala? Quase um hobby, pode falar? É. Não. Tem uma vez, tem uma vez que eu tava no aniversário que foi engraçado. Tava todos os pais assim sentados, aniversário de criança. Aí não sei se surgiu alguma coisa, se gostava do emprego, do negócio. Eu falei, eu gosto, os olharam assim, mas como assim? Como assim você gosta do seu trabalho? Ninguém gosta, né? O Moisés associou muito bem o gosto do trabalho pela competência, né? Não é? Ele gosta daquilo Gosta. que faz bem, E o que né? bom é que o que ele gosta dá dinheiro também, né? Aí é mais legal, melhor né? ainda, né? Mas Melhor o dinheiro tem que ter ainda. consequência, eu acho. E É. também, assim, e também fazer bem também é porque você faz muito tempo. Então, que nem você pega uma pessoa que joga bem, faz Concordo. bem o esporte. Ele é bom porque ele joga bastante. Né? Acho que Treina. Não É aquela coisa assim engraçada. Você está falando um negócio muito, É. muito interessante. Eu não sei se eu li ou se eu conversei sobre isso recentemente. Que diz assim, eu já não tenho mais tanta dificuldade de fazer tais coisas, né? Aí a pessoa diz, é porque você ficou boa nisso. Então é porque você tá fazendo há não sei quanto tempo. Lógico que você não vai ter dificuldades. Te dão um problema para você resolver. Você fala, é assim. É assim. É isso, né? Quando você pratica, chega uma hora que você começa a fazer com o seu subconsciente. Então, daí você faz sem pensar. Porque a nossa cabeça é assim, a gente consegue fazer uma coisa de cada vez, se tiver que pensar. Mas se você faz com o subconsciente, você consegue dirigir, conversar, Trilha você de consegue. conhecimento, né? Que fala, uma Uhum. trilha de inteligência, Uhum. né?
E me fala uma coisa, essa inteligência que a gente está falando, que graças a Deus que a gente consegue desenvolver, no caso do e-commerce, me fala uma coisa, quem está fora está deixando dinheiro na mesa? É que depende de como você vai entrar. Porque também você pode entrar e só colocar dinheiro na mesa e não tirar dinheiro da mesa. Então daí você vai entrar e só vai pôr dinheiro na mesa. Eu acho que você depende de como você entrar, se o que você quer fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem gente Tá, que entra para vender no marketplace. só entra. Não, não, ok. É legal lá, tem bastante gente, vende bastante, mas se ele não souber precificar, ele só vai perder Vai dinheiro. perder. Entendeu? Então, assim, eu acho que depende, né? Eu vou falar bastante nas minhas respostas para você, depende, se você afirmar, né? Não tem problema. Do Sim, porque que... eu acho que são caminhos também, né, Moisés? Porque assim, eu acho que você pode ganhar bastante dinheiro, mas também você pode perder, como qualquer negócio, né? Tá, entendi. E me fala uma coisa. Renato tem indústrias, né? Também está na distribuição. É, onde você entende, se a gente olhar os elos da cadeia do mercado hoje, indústrias, distribuição, varejo, em que elo da cadeia, você que já está há 21 anos nesse negócio, você tem o sentimento, e porque já estou me preparando para escutar o Tá. seu depende, e você sente que não estar no e-commerce, vamos imaginar que a pessoa tem condição de se preparar, tá certo? Certo, ok. Que aquele CPF ou aquele CNPJ tem como buscar o conhecimento, tem Certo. um recurso para montar, não sei o quê, Vou contratar quem sabe. contratar quem sabe e tal. Em qual desses elos da cadeia, ou até vários, né? Vai me falando, quem não está realmente está perdendo. Assim, fica um pouquinho para trás, entendeu? Uma indústria necessariamente tem que ter o e-commerce, um distribuidor tem que estar no e-commerce, o varejo tem que estar no e-commerce. Existe isso, tem que estar. Nada eu acho que tem que estar. Eu acho que a Tá, empresa tem que ter uma estratégia. Você não pode seguir a boiada, né? Tem muita tá, empresa que segue um caminho diferente e tem sucesso, né? Mas o que eu percebo assim a gente está bastante tempo no mercado, é assim, quando eu comecei, a cadeia era mais certinha, né? Entendeu? Assim, a fábrica vendia para o distribuidor vendia para as lojas vendia para as oficinas, e as oficinas vendiam para o cliente, ou mesmo as lojas para quem fosse aplicar direto no final, tudo bem. Mas assim, cada vez, isso daí hoje, cada vez mais está misturando mais, não é de agora, mas cada vez eu percebo que, vamos supor, que nem a oficina compra direto do distribuidor, a loja compra direto da fábrica, a fábrica também vende direto para o consumidor algumas, dependendo da estratégia dela. É assim, então, sem pegar no segmento, que nem a Brastemp tem e-commerce e vende, né? Então, assim, e nem por isso os varejos deixaram de ter Brastemp porque é uma marca forte. Então, assim, talvez tenha espaço para todo mundo, mas que as coisas estão mudando tão. O que eu percebo é que, assim, antigamente uma fábrica precisava para chegar na ponta de uma loja, né? Hoje ela não precisa. Então, assim, dependendo da estratégia dela, se ela consegue atingir, vamos supor, se ela consegue entrar no Mercado Livre, ter uma loja oficial e ela mesma vender e não depender de ficar implorando por distribuidor cadastrar os produtos dele para depois a loja comprar o produto dele para ter, ele já pode ter o produto, ainda mais às vezes eu percebo que tem fábrica que tem uma linha muito grande e ninguém compra a linha dela inteira. Porque às vezes não vende, às vezes a fábrica quer colocar e nesse jeito ela consegue. Então, assim, é um negócio assim que de repente você não pode. Antes eu via, eu ficava bravo. Eu tá. olhava a fábrica assim, eu não vou comprar mais esse cara. Distribuidor, mesma coisa. Agora, se eu for fazer isso, eu não compro de ninguém. Porque que agora que o distribuidor tá vendendo direto, tem algumas fábricas vendendo também direto, assim, aí você tem que se posicionar e ver o que você vai fazer. Não adianta ficar reclamando, É um bom né? ponto, né, Renato? E, ô Moisés, a gente sabe que Hum. um segmento que cresce, uma estratégia vencedora, uma empresa inovadora que assume uma posição de destaque no mercado, ela só consegue porque identifica e atende necessidades antes não atendidas dos consumidores. E foi o caso, o crescimento da venda online é estrondoso e ainda continua crescendo muito forte ano a ano.
né? Na sua opinião, quais necessidades o consumidor tinha que fez as vendas online crescerem tão rápido? Vamos lá. Não atendidas, né? Não atendidas. Que nem a gente tá no podcast, a gente tá presencial. Eu não sei vocês, mas para eu chegar aqui, eu demorei 1h30 para chegar. Então, assim, qualquer loja física que você for, você vai ter que sair da sua casa e ir lá para comprar qualquer coisa, não só autopeças. Então, assim, antigamente você não tinha opção de comprar, então você ia na loja. Antigamente se você fosse comprar, talvez fosse demorar. Ou então, antigamente, talvez você tivesse medo. Mas agora, por exemplo, você pode comprar. Já deve ter acontecido com vocês. Tem vezes que eu compro de manhã, à tarde já chegou. Uhum. Então, assim, tem. Às vezes você quer comprar uma coisa que você não sabe se vai ter. Às vezes é uma loja que é ali da esquina, que você tá perto de você. Mas a chance de chegar lá e ela falar que não tem é enorme. Agora na internet. Difícil. Se não tiver lá. Outro dia eu vi uma pessoa falar assim: tem gente que fala que se não tem no Google, não existe. Então, assim, existe coisa que não tem no Google, mas as pessoas acham que não tem no Google, não existe. Então, assim, então provavelmente você vai encontrar o que você Entendi. quer e você vai ganhar tempo. E ainda tem a outra vantagem. Antigamente, vocês devem lembrar, vocês não são novinhos que nem eu também, então assim. Pode isso? Tá podendo isso? Eu tenho 20, você deve ter por aí, então. Eu tenho 18. Acabei de fazer. Fala. Então, antes, se você quisesse comprar alguma coisa para saber preço, você tinha que ficar ligando. Verdade, tinha que cotar. Demorava. Agora os clientes vão na minha loja, eles não têm nem vergonha. O cara pega o preço, ele pega o celular, olha assim e fala, não, tá caro, e vai embora. E às vezes na loja ele pega e já descobre o que é e não compra. Porque você Virou showroom pra ele, né? Mas tudo bem, eu também faço igual também quando vou comprar outras coisas. Uhum. Mas você tem que saber que tá assim agora. Então essa coisa da pesquisa é um tremendo de um diferencial, né? A pesquisa Verdade, e né? entrega rápido também, né? Eu acho que nem assim, eu falo isso para os meus sócios todo mês quando eu vejo resultado, eu falo para eles, é assim, por que que uma pessoa vai na minha loja hoje? Eu fico pensando assim, por que que uma pessoa vai na minha loja hoje? Assim, porque ela tá perto, certo? Pode ser que ela tem medo ainda como na internet, ainda não perdeu medo, então ainda tem um pouco, mas às vezes ela tá na dúvida, ela quer ver o que tem, mas para mim, pessoalmente, para os próximos anos, que esses que eu falei antes, com o tempo vai cada vez menos gente ter esse problema, a pessoa, ela quer talvez instalar, talvez também. Na internet ainda não tem essa facilidade de você comprar um negócio. Que acontece muitas vezes na internet, você vai comprar um negócio, você comprar um móvel, depois vem instalar. Eles até vêm instalar em casa, mas é um negócio ainda tão ágil, né? Então, assim, na loja eu enxergo ainda que a diferença é se a pessoa tiver dúvida, mas mesmo assim ela tem dúvida, ela tira a dúvida e depois ela na internet compra, né? Ela pode tirar a dúvida comigo e não comprar de mim. E a questão de resolver o problema dela totalmente na hora ali, ou se ela vai viajar. Às vezes acontece que ela vai viajar naquela hora, que é aquela hora Aí não o quer produto. esperar, Né? Não pode entregar. esperar. Que é o que acontece com a gente com qualquer coisa. Verdade. Que a gente compra na internet, acho que é isso. E assim, quando você vai comprar numa loja virtual, você não tem disponível, tá lá, indisponível, né? Aí você pula de uma loja Vai para pra outra outra. loja até você encontrar aquilo que E se você você for no quer. marketplace, nem esse problema você tem, porque ele já vai mostrar quem tem disponível. Todo mundo que tem. É. Eu queria voltar num ponto que você falou super sensível, assim, eu acho, que é o acesso que o mecânico passa a ter ao fabricante diretamente ou ao distribuidor, pulando, entre aspas, aí eu vou dizer o pulando, a loja física, ou melhor, todos os elos da cadeia do ponto de vista físico, né? E você tocou num ponto muito interessante, que é que, assim, às vezes, o distribuidor quer comprar do fabricante aquilo que é o filé mignon, que ele sabe que vai girar rápido, que não vai ter, né, vai ter pouco tempo de estoque, etc e tal. E tem itens que ele não quer comprar. Tem itens que vai ficar ali no estoque dele por mais tempo, 3, 4, 5, 6 meses, sei lá. E aí vamos imaginar que se trata de alguém que ainda não venceu. Me corrija se eu estiver errado, essa é a ideia do meu pensamento aqui, tá? O e-commerce, vamos imaginar, ele é bom para produtos que você
vai vender, que são os filés mignon, tudo, mas ele também é interessante para aquele fabricante que quer fazer o produto dele chegar lá na ponta e ele encontra a resistência do distribuidor. Faz sentido? Faz. Desde que eu É um comecei, jeito dele pôr. desde que eu comecei a vender no e-commerce, todo mundo fala que no e-commerce você vende cauda longa, que fala. Isso. Chama cauda longa vender esses produtos assim. Na época eu tinha um monte de tranqueira na loja que vendeu, porque quando você abre o e-commerce, você começa a pegar outras regiões que tem carros mais antigos. Eu lembro que na época tinha uns produtos que começou a vender, que em São Paulo na época não vendia mais, e até hoje ainda é assim, né? Até hoje ainda é assim. Então, e no caso da fábrica, que nem, por exemplo, eu conheço o distribuidor que ele coloca um produto em linha. Ele tem várias filiais. Se em 6 meses nenhuma filial vender aquele produto, ele marca no sistema dele para não comprar nunca mais. Então, assim, porque ele quer ter produto que vende. Então, agora imagina uma fábrica que está na situação, então às vezes o produto novo ela tem que ficar insistindo para comprar e o distribuidor vai colocar lá, mas a gente não sabe o que vai vender. Então, assim, isso facilita. Eu acho assim, ó. Loja existia porque a fábrica não conseguia chegar direto no consumidor. Se ela consegue, é que assim, eu não sou fábrica, eu sou até a venda final. Sim. Mas, por exemplo, se eu conseguisse chegar direto no consumidor sem precisar de ninguém, eu iria. Acho que tem que colocar no outro, eu iria. Que nem a Apple não é assim. Tudo bem, a Apple tem as lojas dela, tem o e-commerce dela, tudo bem. O produto tem a marca forte, as pessoas vendem também. Tá. Mas ela chega direto também. Então, assim, eu acho que isso não tem como você lutar contra. Até Verdade. porque, Moisés, nos últimos anos, multiplicou-se o número de ofertas de marcas de produto, nem sempre Verdade. fabricadas efetivamente aqui numa planta nacional, mas muito importado, principalmente da Ásia e da China, que acabaram concorrendo com os fabricantes nacionais e a partir desse excedente, cada uma procurou buscar o seu canal de venda, né? Perfeito. Que nem no caso da Centauro, que é o Renato. Ele há décadas vende lataria aqui no Brasil. Tinha a cadeia, vendia para distribuidor, vendia para algumas lojas maiores, não sei o quê. Mas daí, igual ele falou aí, começou a vir muitas latarias importadas. A Centauro, muito inteligente, começou também a ter lataria importada para aumentar a linha. E vamos supor, só que essas pessoas estavam importando, umas importam e já vendem direto. Muitas. Então, assim, e aí, como que ele vai se comportar com isso? Ele não vai vender mais? Porque a pessoa, quando ela geralmente pula um elo da cadeia, a margem é melhor, né? Geralmente ela pula por isso. Só que também, ao mesmo tempo, ela tem que ver se o volume, assim, tudo, de novo, depende. Porque também é diferente você vender de 10 em 10 capô e vender de 1 em 1. Então, assim, então você não pode vender no mesmo preço também. Então, assim, aí você tem que saber precificar, tem que saber ver, tem que olhar. Que nem eu tenho uma fábrica que, por exemplo, ela entrou forte mesmo vendendo em marketplace, tudo. E assim, eu não acredito que ela vai conseguir vender o que ela vendia nos canais, tudo. Tradicionais. Só, nos vendendo só no e-commerce, entendeu? Assim, eu não sei. E as pessoas tendem se tiver outra alternativa, tirar essa fábrica, entendeu? Então, assim, porque eu não sei se vai compensar. Entendi. Daí tudo depende. Usar um canal só. Que nem eu citei a Apple é uma marca forte, a Brastemp é uma marca forte. Então, as pessoas vão querer ter mesmo que ele vender direto. Agora, você pega uma marca que você tem alternativa, aí você fala assim, esse aqui vende direto, esse aqui não. Então, vou comprar esse aqui que não. Então, cada player tem que analisar onde que ele está no mercado e daí tomar a decisão dele. E aí sempre vai ter risco. E daí você tem que arriscar e ver. Tem uma pergunta. Você está com quantas lojas? 4. 4. Você cresceu quando para 4 lojas? Como assim? 21 anos de e-commerce e essas lojas, elas estão estabelecidas há quantos anos? Não, mas é que a loja é da minha família, então elas vêm desde 71 que existe a João Desde 71, mas já as 4 lojas... Não. Quando que você abriu? De quando em quando, assim, você foi abrindo? Cada vez eu abro menos. Cada vez você abre menos. Tá. Acho que se for hoje parar para abrir loja, eu não sei se eu abro, não. Eu acho que não. Não sei. Só se for um formato bem diferente. Porque a loja custa muito. E cada vez está vendendo menos na loja. Eu não sei as outras lojas, mas eu cada vez vendo menos. Essa era uma pergunta. Se o crescimento físico
se ele acompanhou o crescimento digital. Ou, porque existe uma falácia, todo mundo tem uma teoria, né, Renato, que É. fala assim, o e-commerce vai acabar com a loja física. E eu acho que existe uma coisa legal ainda, né? Acho que assim, existe o interesse, mesmo que seja um produto técnico como a autopeça, de comprar lá no balcão. Eu queria que você falasse sobre isso. Você acha que é um mito, não é um mito, não tem nada disso, a loja não vai acabar, não? Você colocou outro ponto interessante, que é eu, se fosse para abrir outra loja, eu não abriria porque é custoso, né? Então, eu queria que você fizesse esse paralelo entre o e-commerce como uma alternativa muito forte de fazer faturamento, de ter o negócio rodando, e o físico. O físico acaba, não acaba, Muda de formato? muda de Tá, então, de formato, novo, a gente não tem que ir com a boiada. E assim, certo? e a gente tem que ter a nossa estratégia. Nesses últimos anos eu vejo um monte de loja de varejo abrindo um monte de unidade. Então, assim, Pois é. então se eles estão abrindo é porque para eles deve estar sendo bom, né? Tá. Então, assim, então eu não posso falar só por mim. Então a gente tem que levar em conta isso. Agora, a estratégia de você abrir loja física é assim, hoje ainda existe, se você procurar, ainda tem loja que vende LP. Então, assim, É. então não acabou. Só que tem bem pouco. Então sempre vai ter loja física de autopeças. Agora tem que ver se vai comportar a quantidade que existe. Qual é a quantidade que tem de varejo de autopeças? Você estava me falando antes da reunião, mais ou menos? É a ordem de milhares de lojas. No estado de São Paulo tem uns 36 mil. São milhares de lojas. Agora, algumas lojas que vão continuar, vão ter a estratégia dela, vão ter um Acho que nicho mais dela, até. vão continuar, mas se você olhar a tendência do mercado, o que for vender o volume maior, você percebe que todos os varejos e quanto ao e-commerce estão indo para o e-commerce. De novo, eu em casa só se der para comprar pelo e-commerce, eu compro pelo e-commerce, eu não preciso sair, eu ganho tempo, né? Verdade. Um dos fatores que eu enxergo que o e-commerce cresceu exponencialmente nos últimos anos foi o acesso que as pessoas passaram a ter ao smartphone É. e ao 5G. A internet. Verdade. Então, o poder de compra passou a estar na mão da pessoa 24 horas por dia, do consumidor. Agora, o e-commerce se desenvolveu em logística, né? O e-commerce se desenvolveu na questão da confiança, né? O consumidor se sente cada vez mais seguro ao comprar, né? Principalmente das plataformas. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação ao site próprio e marketplaces. Quais são as vantagens e desvantagens de ter um e outro? Tá, então, vantagem e desvantagem de ter um site próprio e vender no marketplace. Isso. É assim, eu tenho um site próprio porque quando eu comecei não existia marketplace. E assim, e daí também, como eu já tenho há muito tempo, a empresa já tem mais de 50 anos, também tem um nome forte, isso ajuda. Então tem um nome forte, eu já tenho bastante tempo. Então assim, se fosse hoje para eu começar, provavelmente, eu não sei se eu abriria um site próprio. Então já começa aí. Agora, ao mesmo tempo, quando você vai vender no marketplace, lá ele já tem um monte de conhecimento que você, quando começa a vender lá, você já começa a usar esse conhecimento e se beneficiar dele, né? Então, assim, que é bom para quem tá começando. Você tá também, né, no marketplace? Não Não tô. tá, você só tá no Eu seu já vendi. próprio. Eu fui um dos primeiros que entrou quando eles começaram. Atualmente eu não tô. Eu tô analisando em voltar, mas eu não sei. Não sei. Aí eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então assim, mas hoje com certeza eu começaria lá. Porque você entregar rápido, por exemplo, no Brasil inteiro. Se for você fazer, isso não é fácil. Eu mesmo não consigo entregar rápido no Brasil inteiro no meu e-commerce. Agora, quando você vende num marketplace, ele já tem toda a logística para vender rápido, entregar rápido. Então, assim, você não tem que se preocupar com isso. Então, assim, às vezes tem que pagar por isso, mas você não tem que se preocupar. Vamos supor, o motivo que eu não vendo no marketplace hoje é
porque para mim lá é oceano vermelho. Não sei se você sabe o que é oceano vermelho. O oceano vermelho é quando você tem... É saturado. O oceano tá. vermelho é quando você tem um negócio, tá todo mundo lá querendo brigar por aquilo, e daí cada vez o preço cai mais e quase ninguém ganha dinheiro. Então, assim, porque como é fácil, muitas pessoas estão indo para lá. Então, acontece, e para o consumidor que compra no marketplace, é melhor do que para quem compra num e-commerce que nem o meu ou qualquer outro. Porque, por exemplo, outro dia mesmo uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu quando eu tenho que comprar um negócio assim que é até R$ 200, eu entro direto no marketplace e compro lá. Mas eu falei, por quê? Eu falei, porque eu não tenho nem que me cadastrar. Eu já tenho cadastro lá. E assim, e também lá se der errado, eu falo para devolver, eu sei que eles aceitam a devolução e pronto. Entendeu? Assim, então tem tudo isso para o consumidor que acaba levando mais as pessoas para o marketplace. Só que contrapartida, os vendedores que pagam isso, são os vendedores que têm que aceitar a peça quebrada, é os vendedores, vamos supor, daí começa a entrar muita gente para vender a mesma coisa, aí o pessoal começa a baixar para vender e daí eles não ganham, então assim, daí você tem que analisar para ver se você vai ganhar dinheiro lá. Que nem, por exemplo, eu não sou fábrica, certo? Certo. Tudo que eu compro eu tenho que revender. Então o que acontece? Eu tenho muito poucos produtos que eu consigo vender no marketplace mais barato do que o que vende mais barato lá. Entendeu? Porque Entendi. eu não sei se a pessoa compra melhor do que eu, ou se ela não sabe fazer conta, mas eu sei que daí se eu for para colocar. Tudo bem, às vezes eu entro lá mesmo, estando mais caro, às vezes tem alguma coisinha, mas não é igual para quem tá com o melhor preço. Então, sim, porque lá eles destacam quem tá com o melhor preço. Então, assim, então você tem que saber. Agora, uma fábrica vendendo no marketplace, teoricamente, ela vai ter a margem boa, porque Sim. ela tá vendendo direto, né? Um importador que traz direto também, mas ele também vai ter outras pessoas importando. Então, assim, tudo depende. Assim, se você for ver, eu percebo assim hoje que, assim, e é até engraçado, que nem eu percebo que tem especialista em vender uma coisa hoje no marketplace. Porque, vamos supor, eu tenho um e-commerce, eu não posso. A pessoa não pode entrar no e-commerce lá e eu ter só pastilha. Porque o cara vai entrar, só tem pastilha. Você tem que ter uma linha grande, isso também custa, dá trabalho. Agora, eu percebo que, vamos supor, nos marketplaces, tem um cara lá que ele é especialista em vender, às vezes, a pastilha do Gol. E ele fica o dia inteiro olhando lá se tem alguém vendendo mais barato aquele produto. Então, assim, não tem como eu olhar igual ele a pastilha do Gol. Entendeu? Você tem que olhar quantos itens você tem no seu... 70 mil hoje. 70 ativos, mil. Então, assim, não consigo. Não gostaria. Sim. Talvez com inteligência artificial dê, mas não dá. Então, assim, não consigo ainda. Então, assim, de novo. Então, hoje também eu percebo que tem muita gente que vamos supor, ela quer empreender. E o empreender dela é começar a vender em marketplaces. Isso está acontecendo muito. O investimento inicial é baixo, né? A barreira de entrada é nula. Então, por isso que é o oceano vermelho, cada vez tem mais gente. Então, assim, aí você olha assim o mercado, você fala assim, é aí que eu quero ficar? Aí você olha assim, é aqui que eu quero? O marketplace é bom vender, mas eu não sei vocês, mas eu quando eu compro no marketplace, eu não faço a mínima ideia de quem está me entregando. E quando eu preciso comprar de novo, eu entro no mesmo marketplace e clico lá no que está primeiro, o que está mais barato, e eu não. Quem está vendendo não é relevante. Quem está vendendo não é relevante. Tudo bem, se você tem um produto que ninguém tem, ok. A pessoa vai voltar a comprar de você. Agora, se você tem um produto que todo mundo tem. Agora, eu tenho. Sempre que eu tenho oportunidade, converso com oficinas mecânicas e de funilaria e pintura. Me parece que para eles é importante ainda ter um fornecedor de confiança fisicamente próximo. Eles sinto que eles têm mais restrições a comprar como nós, consumidores finais, que se vier errado a gente troca e tá tudo certo. Por quê? Porque ele tem ali um compromisso com o dono do carro de entregar o carro rápido. E muitas vezes ele não tem esse tempo de chegar uma peça e eventualmente a peça não ser da marca que ele queria ou da qualidade que ele queria, e aí ele vai ter que devolver, enquanto que ele tendo um bom fornecedor fisicamente próximo que entregue ali, porque muitas lojas também têm um serviço de entrega muito eficiente para as oficinas do bairro, ou da região. Não, nesse caso ela vai ser até mais ágil do que qualquer e-commerce ainda. Né? Ela vai conseguir entregar em 1 hora, às vezes, até menos, porque ela está perto. Eu acho que. Não, no caso da oficina, ainda tem essa restrição, mas eu já
Mas eu já falei com diversas oficinas, até uma que já arrumou carro de conhecidos meus, que ele já olha tudo no Mercado Livre. Ainda mais se não é um negócio tão urgente, se for um serviço de funilaria, por exemplo. Porque uma funilaria, você tem várias fases. E ele sabe, às vezes, que ele vai precisar do farol daqui 3 semanas, exemplo. Né? Certo. Então, assim, então daí esse ele pode esperar. Agora é diferente se a pessoa, o cara tá lá, o cara tem um carro, a pastilha tem que trocar, tem que ser na hora. Então, assim, de novo, depende do produto, depende da oficina, mas eu percebo que funilaria, primeiro que funilaria já muitas seguradoras entregam as peças de seguro. Isso. Mas tem essa parte assim que eu já conheço muitos que só olham no Mercado Livre. Eu atribuo também um dos fatores que eu acho que o e-commerce ganhou muito espaço foi a tal da cauda longa, né? Tem tudo lá. Porque, primeiro, que o e-commerce ele está presente, o mercado do e-commerce é o país, praticamente todo. E o da Sim. loja é muito mais Bom. restrito, é ali um raio, né, muito menor. E conforme os veículos foram mudando muito de modelos, muitas montadoras, disponibilidade de oferta de veículos de todos os tipos vem crescendo cada vez mais, fica complicado para o varejo manter estoque de peças que ele vai vender eventualmente uma vez por ano, E olhe lá. né? É capital, espaço e de repente nem vai vender, porque o consumidor dessa peça está em outro estado. Eu tenho essa informação, por exemplo. Dos 70 mil que eu tenho em linha, que eu tenho em estoque, 20 mil eu vendo todo ano. Então 50 mil eu não vendo todo ano. Olha que interessante. Só pra você ter uma ideia. Agora, assim, na época a Jocar, eu lembro quando eu comecei, as pessoas falavam, não, a Jocar eu gosto porque lá tem tudo. Mas na época já não tinha, mas também tinha menos modelos de carro, dava para ter bem mais, a porcentagem muito maior das peças que eu me propunha a trabalhar. Hoje não tem nem comparação a quantidade de ofertas que tem no Marketplace e minha loja. Eu falei que é 70 mil, o Marketplace deve ter mais de 1 milhão de autopeças. Hoje a gente tem mais ou menos 50 mil modelos, marcas e versões. Sem noção? Então. É impossível para manter estoque disso. Impossível. Então, por isso que você tem que, na hora que você for pensar a sua estratégia, de novo, talvez esse cara que está focado só na pastilha do Gol lá no Marketplace, talvez ele não esteja errado. Mas, assim, né? Se não Ele tiver, nichou, se não né? entrar outro, se não entrar outros 10 querendo vender aquela mesma pastilha igual, E talvez ele abaixar a margem consiga. dele, né? Ele e abaixar compra por 10 e vende por 8. Aí talvez dê certo. Essa relação que você falou dos 70, 20, 50, isso é na loja física ou no e-commerce? Não, na loja física. No e-commerce é diferente essa No proporção? e-commerce é um pouco mais. No e-commerce. Você vende mais SKUs no e-commerce? Com por a ano? cauda longa, por causa da cauda isso. longa. Mas mesmo assim eu tenho coisa lá no coisa no meu estoque que a gente fala que eu casei. Essa é uma boa, eu tinha ouvido, as casei Não, essa peça. Casei. Outro dia eles iam É comprar. pior do que casei, porque casamento ainda se desfaz. Não, você vai jogar fora a peça, né? Não, eu tenho peça lá que eu ponho no custo, não vendo, ponho mais baixo do custo, não vende. Se der, acho que ninguém quer. Vende como sucata. Eu já vender. Eu acho que esse é uma situação, não é uma particularidade tua. Mas eu acredito que Não, acontece. 99% Por isso que é das- legal, vamos supor, você conhecer o seu estoque, ver o que tem lá, para você saber o que você vai fazer ou não. Vou até fazer a propaganda do Renato, já sabe, um dos softwares que a minha empresa está fazendo é justamente isso. Você vê o seu estoque e vê o que você tem lá, para ver o que você tem lá, você precisa ter, que vale a pena ter, que você vai fazer com ele, porque fica lá ocupando espaço, às vezes você está pagando até aluguel e o negócio não vende. Então, assim, Eu escutei uma história de um grande vendedor de marketing de autopeças online no Brasil, que começou justamente para resolver um problema de peças obsoletas no fundo do estoque dele. E ele se tornou Um fera. muito grande no Brasil. Olha. igual. Porque ele ampliou o mercado, né? A área de
Hoje em dia já Interessante. existe marketplace específico para você se livrar das coisas, até de autopeça eu já conheço, tem. Então, assim, então, assim, você tem que. Eu nem lembro mais a pergunta que você fez. É do marketplace e na loja, né? Que Isso. se vende, se não vende. Eu acho que foi respondido já, né? Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem a loja, a gente sabe que entra o mecânico, né? Ah. Quanto é mecânico que entra na loja, quanto é dono de carro? É que isso vai depender da loja e da estratégia que a loja teve nos últimos anos. Então, de novo, eu falar por mim não quer dizer que é dos outros. Então, os mecânicos não precisam ir na loja, eu entrego para eles. Você Né? entrega. Agora, na loja, a maioria é cliente final que vai. Na loja, a maioria é cliente Na final. minha loja é, Que vai presencialmente. presencialmente. E o faturamento? Em porcentagem? Tudo bem, o ticket médio deles é menor. Mas o meu faturamento, o principal ainda é cliente final. Ah, que interessante. Talvez pela estratégia que eu tive no passado ainda é. Tá. Porque eu conheço lojas que já a estratégia já é mais, que o Renato falou agora um pouco antes, de entregar rápido, oficina, também não é funilaria, é mais peça mecânica, que praticamente a venda dele é só. Ele nem tem ponto, né? Ele nem precisa de ponto para cliente final. Tá. Nem se preocupa em vender para E o cliente final. e-commerce deve ser a mesma coisa. Como assim? Mais o dono do carro do que o mecânico. Sim, ou não? sim, é mais. Mas cada vez mais oficinas têm comprado. Oficinas Que é o que tão- o Renato falou, que as oficinas são mais resistentes, mas cada vez mais eu percebo que tá aumentando. Por necessidade, porque ele não tem disponibilidade Tá. ao entorno. Uma curiosidade aqui. Nos meus tempos de indústria, tinha um ponto que era a questão da garantia das peças, que era uma coisa muito séria, né? Que peça que voltava, ou às vezes, uma parte das vezes, era um probleminha de aplicação do produto, uma falta de informação aqui e ali e tal. Como é que você lida com essa questão, posto que você vende direto tanto para mecânico quanto para pro dono do carro, e que você não é o fabricante, mas você está vendendo um produto que alguém fabricou? Quando dá uma garantia, quando acontece uma garantia no segmento tradicional, que é o varejo, pela lei do consumidor, você faz ele voltar do jeito que foi, volta. Volta o mecânico, pro varejo, pro distribuidor, até a indústria. Desde que não seja em 7 dias, né? E como que é isso? Como é que tem sido essa experiência para você no e-commerce? Depende do canal. Igual você falou, na loja é de um jeito. Na loja e no meu e-commerce eu tenho um pouco mais de controle do como que eu vou agir. Porque eu estou no controle. Então vamos supor, eu vendo até longe ou perto para uma pessoa no e-commerce. Aí a peça está com problema. Geralmente a gente já pede uma foto antes, para ver antes, para repente você já consegue diagnosticar, para tentar entender né? antes o que aconteceu. Mas é que tem várias situações. No caso do e-commerce, você já chega quebrado, então é mais rápido. Agora, quando é garantia, igual você falou, eu vou falar da garantia. Isso. Porque quando chega quebrado é diferente. Mas vamos supor que a pessoa comprou. O pior é amortecedor, vai. Amortecedor, eles dão garantia de 2 anos, a fábrica, tá? Só que a fábrica dá garantia de 2 anos assim, ela dá garantia de 2 anos, só que tem que ter a nota fiscal, tem que ter o certificado de garantia preenchido, e daí ela tem que analisar para ver que vai dar, certo? Então, assim, então a pessoa compra na loja, quando chega na loja eu consigo seguir esse procedimento. O que eu compro com a fábrica às vezes é mais fácil, porque eu já consigo falar com a fábrica direto. O que eu não compro com a fábrica já é mais difícil, porque eu tenho um distribuidor no meio que vai ter que falar com a fábrica. Então, dependendo do distribuidor, que daí eu tenho que saber qual distribuidor que eu comprei aquela peça, mas tudo bem, ainda consegue resolver. Mas se você pegar umas fábricas mais famosas, no caso de amortecedor, eles são muito rígidos. Porque eles dão 2 anos de garantia, mas acho que é para não dar. Real é essa. Então, assim, então se não tiver preenchido, não sei o que, não dá. Agora, imagina a pessoa, você mandou para ela o amortecedor pelo e-commerce, o cara usou 1 ano, você acha que ele guardou o certificado de garantia? Você acha, a nota até tem no sistema, ele consegue ver. Você acha que ele preencheu? Porque eu não vou preencher, ele tá lá. Assim, aí quando volta, ele quer que você resolve. Ele não quer saber. Não, você falou que é 2 anos. Aí assim, aí a gente tenta conversar com a fábrica, tenta explicar, tem a nota. Tem umas que a gente consegue resolver, tem umas que não, tem umas que a gente paga, tem outras que não. Porque também, ao mesmo tempo que tem a garantia de verdade, tem cliente que parece que é brincadeira. O cara pega, quando tá faltando 1 mês para dar 2 anos, ele fala que quer trocar.
Acontece. Esse é o cliente que a gente chama de cliente brincadeira, brincadeira. A pressão que dá é que ele coloca na agenda dele lá. Assim, pode até ser coincidência, mas acontece bastante. Né? Tudo bem, a gente atende igual, tudo, mas mas daí a gente tem que falar com a fábrica, porque o cliente final não entende que a garantia que está dando 2 anos é a fábrica. Ela acha que é você. Tanto que está no meu site, tá lá, garantia do fabricante ou fornecedor, mas mesmo assim. A gente ajuda a resolver, mas tem coisa que não dá. Agora, quando você vai no marketplace, por isso que a pessoa tem que saber fazer conta, no marketplace, geralmente, às vezes não funciona muito assim, não. A pessoa entra em contato, quando você vê a peça, você não tá nem sabendo, a peça já chegou para você, e ele já devolveu o dinheiro pro cliente. Por isso que o consumidor final prefere comprar no marketplace, porque eles dão toda a assistência para o cliente final resolver, mas quem é o vendedor, às vezes eles não dão. Então, e aí o vendedor tem que saber disso. E lembra no começo da conversa, você falou que cuidado você tem que tomar? Esse é um. Você tem que saber que às vezes você vai comprar uma peça que vai voltar e você não vai ter que fazer com ela, ainda mais se ele não tiver. Tem que estar na conta. Tá. Então, quando você tem a loja própria, a loja virtual própria, pode até ser que você mesmo, o proprietário da loja, assuma a responsabilidade e depois ele vai fazer o encaminhamento. Depende da fábrica, depende do valor do produto. Tudo depende. A gente vai olhar. E né, o marketplace já troca como sua tá o revelia, produto. eu entendi Não, porque isso. tem produto que você olha, que você percebe que tá variado. Agora, se o produto você olha, parece que tá bom. Assim, então, a fábrica tem que olhar. Porque acontece muito, vamos supor, já aconteceu muito. Da gente trocar, depois vai para a fábrica e falar, isso aí não tem garantia, não vou dar garantia. Aí você já fez a garantia. Só que tem fábrica que demora um mês para responder. Tá. E se responde. E se tiver um distribuidor no meio, então Mas, pior assim, ainda. Se for importador, pior ainda, porque importador, ele não tem fábrica. Se ele aceitar a devolução, ele vai jogar fora. Então, assim, é pior ainda. Então, a gente tem lá o nosso setor de trocas, lá, junto com o de compras, que cada troca que vem, cada fornecedor, a gente tem que lidar de um jeito. Porque a gente também tem fábrica que nem olha e troca tudo. Entendi. Tem fábrica que também troca tudo. Que não enrola e troca tudo. Mesmo assim, também a gente também não troca tudo. Mas a fábrica não se incomoda. Mas assim, quando você está no balcão, que você está fazendo uma venda para um cliente teu, seja lá quem ele for, um mecânico ou um dono do carro, e ele vem com aquela peça que ele supõe que esteja com defeito, alguma coisa do gênero, fica mais fácil, né? Porque você tá ali no olho no olho. Outro dia eu tive uma reclamação no Google. Não faz muito tempo, faz menos que um mês. O cara falou que chegou na loja, que foi maltratado, que não sei o quê, não sei o quê. Aí eu entrei em contato com o gerente da loja para saber o que tinha acontecido. É mais ou menos esse assunto que tinha falado. Ele foi na loja, comprou uma peça, e lá onde ele foi retirar a peça, mostraram a peça para ele, ó, a peça tá assim, tá ok. Aí deu algumas horas e voltou com a peça variada, daí ele não trocou, o cliente ficou bravo, mas eu consegui olhar, a gente olhou a peça antes de sair. Pois é. Entendeu? Mas assim, mas no e-commerce No não dá pra e-commerce fazer é isso. impossível fazer isso. E você acredita que, Carla, você acabou de dizer que hoje, atualmente, a gente tem mais de 50 mil versões Marcas, modelos e versões. de modelos de automóveis para se vender. Isso não seria um dificultador para vendas online? Já até me deparei com pessoas que tiveram experiências de comprar um modelo de peça, mas aqui não encaixou exatamente, não serviu, porque a versão do carro dele era uma versão específica que aquela peça não serviria, e ele acabou indo em uma loja física para poder ter o seu problema resolvido, porque lá ele ia pegar a peça, colocar lá no lugar, ver se instalou e ter seu problema resolvido. E complemento, como que a IA pode vir a resolver essa dificuldade de múltiplas versões e peças? Você acha que isso pode resolver os problemas de compras erradas em um catálogo? Eu acho que talvez já tenha até resolvido. Dinâmico. Eu acho que já deve estar até resolvendo já. Também acho. Porque assim, porque aí o que acontece? Aí você consegue tirar a foto do produto. Você consegue subir a foto do produto. A IA consegue ver aonde tem na internet uma foto igual e te falar onde tem aquele produto. Então, hoje já dá para você colocar no ChatGPT lá a foto,
e falar assim... ó, Aconteceu comigo essa semana. É, Uma peça de geladeira. não é? Acontece. Então, assim, já tá acontecendo já. Então, é lógico. Então, uma loja que quer vender esse produto, ela tem que ter uma boa foto, certo? Se a IA conseguir ver a foto e ver que é a mesma coisa, ok. Também entra também... Eu nem sei se tendo a foto que vai até agora, até antes da foto, você tinha que ter um cadastro muito bem feito, né? Porque daí você tinha que colocar esse modelo e o cadastro tinha que falar. Ainda é necessário. Ainda é necessário. Mas vamos supor, os marketplaces até hoje ainda não tem isso direito, né? Porque também as trocas também não são eles que pagam, então assim, a pessoa tem que olhar lá para o que está escrito, se vender errado, volta. E aí é um dificultador que o Renato falou. Mas agora com a foto, isso vai facilitar muito. Porque você vai pôr a foto E lá. tem sido uma exigência eu não sei se é de todas as plataformas, mas eu sei que tem uma plataforma que quando a foto não é boa o suficiente, ele marca o contorno em vermelho, dizendo, ó, isso quer dizer essa foto não tá legal. Então você capricha nessa foto. Não, e isso já deve ter e mesmo isso já é com IA. A IA Exato. não é uma pessoa que está olhando lá a foto falando se tá bom ou não. É o robô de IA já olhou para essa foto não tá boa. Tá ruim, não consegui saber do que se trata. Isso com certeza vai ajudar muito. E também, aí, menos gente para ir na loja para daí procurar aquela peça. Que também, porque querendo também ser uma peça difícil, a chance dele ir na loja também não ter é grande também, né? Falando nesse tema, Moisés, a sua empresa, a Especialitar, ela visa, até onde eu sei, ajudar as empresas a montar um cadastro de excelência para a venda de produtos. Fala um pouco sobre o... Então, é que tudo onde tem dificuldade, quase sempre tem oportunidade. Então, se tem 55 mil modelos, se o pessoal não está vendendo errado, se você consegue ver um jeito da pessoa resolver esse problema, você se destaca e você tem uma oportunidade. É só a gente ver contador, né? Com essas leis complexas, advogado tributário. Esses dias eu vi uma informação que se forma no Brasil mais advogados do que engenheiros. Então, não tem sentido. É um problema, inclusive. Então, mas é porque o negócio é complexo, então quem resolve tem oportunidade. Então, no caso da Especialitar, a gente tem um produto que a gente vai lançar em breve, que é resolver a questão de administrar estoque, que a gente estava falando agora há pouco, que é complicado, porque o cliente chega na loja, ele quer ter, mas também ele não quer saber, para ele tanto faz se a peça estava lá uma semana ou 5 anos, ele quer que tá lá. Ele quer chegar lá e quer que a peça esteja lá, né? E aí, no caso do cadastro que ele falou, a gente tem um sistema que a gente consegue colocar todos os carros, amarrar todas as peças, colocar quantas fotos quiser, colocar vídeo, colocar QR Code nas peças, tudo para facilitar, para subir, para daí vender no e-commerce ou fazer um catálogo se for uma fábrica que não vende direto, ou então se for para vender no marketplace, já subir no marketplace com essas informações e vender menos errado. Porque o que acontece? Isso eu resolvi fazer porque eu vi na minha empresa que tinha dificuldade para fazer o cadastro. Quando eu comecei, eu tinha o cadastro da loja e o cadastro do e-commerce. Que não era o mesmo banco de dados ainda. Hoje já é. Então, assim, acontece, as pessoas mexiam na loja, não mexiam no e-commerce, mexiam no e-commerce na loja, aí não ficavam um igual com o outro. E isso acontece, hoje eu vejo em um monte de lugar. A pessoa tem vários cadastros em vários sistemas, um não conversa com o outro, um diferente do outro, ninguém sabe qual tá certo, entendeu? E o cliente entra num, tá descrito de um jeito, entra no outro, né? Chega até a mudar o nome que chama a peça mesmo, um chama caneca, outro chama copo. É o mesmo cara, ele chama o produto no catálogo tá caneca e no site tá copo. Então esse sistema ajuda justamente, vendo tecnologia, de fazer um lugar só e integrar e mandar para todos os lugares que precisar do mesmo jeito, até em planilha, API, onde precisar. Entendeu? Então é um sistema disso. Você tá falando um negócio que eu tô achando o máximo. Por um acaso, existe a possibilidade de conectar esse estoque, que é de vou inventar um mundo com o distribuidor, por exemplo, ou com a indústria, por exemplo. Estoque ou cadastro? Você enxerga essa conectividade no mundo digital, e a gente segue tendo os elos da cadeia. Você consegue enxergar, ou eu viajei demais, conectar? Não, você não viajou, porque na verdade Não viajei. É que na verdade você está falando coisa que eu acho que já existe. Que nem por exemplo,
o da foto no IA já tem, já tá usando, né? Tá. Então, assim, no caso de conectar, que nem, por exemplo, eu mesmo, eu falei que eu tenho 70 mil produtos em estoque, mas eu tenho até com a empresa dele o estoque integrado. O marketplace está usando o estoque dele, é isso. A sua loja usa o estoque dele. Então, por exemplo, É isso? na loja, Mais ou menos assim, isso. na loja os meus vendedores conseguem ver que se eu não tenho, mas eu posso pegar dele e daqui algumas horas, como ele tá perto, eu consigo Entendi. ter. Ou então, no caso do e-commerce, vamos supor que tem um produto lá no meu e-commerce que eu tinha em estoque, tem coisa que às vezes eu nem faço mais estoque porque é produto que demora para vender. Então, assim, quando eu pego dele, eu consigo pegar em horas. Então, assim, então para que eu vou ter lá no meu estoque se eu não vendo na minha loja, se eu vendo no e-commerce? Então, assim, então é isso, já está integrando cada vez mais, a gente vai integrando, os marketplaces também são tudo integrado. É assim, o segredo é integrar, eu acho, por isso que eu tenho empresa disso, porque daí eu acho que é oportunidade. Outro dia eu falei, você consegue integrar? Eu consigo integrar qualquer coisa. É isso. Tá. Porque daí você consegue integrar, conversar. Então é uma questão de tempo para tudo estar ligado. Mas daí tem que ligar direito, né? Tem que ligar direito. Por isso tem a especialidade. Tem que ligar direito. É. Não, porque outro dia eu tava brincando assim que tem uma empresa que é concorrente minha nessa parte de fazer cadastro, que ele tem bastante empresa que tem cadastro, mas assim, o que você coloca lá é o que sai. Então, se você colocar um negócio bom, vai sair um negócio bom, mas se você colocar um negócio ruim, sai ruim. Então, assim, no meu eu tento colocar um filtro para tentar avisar que isso não tá igual da foto. Ó, isso aqui não tá legal. Entendeu? Tá. Mas informação, se trocar informação errada e ruim, no final sai ruim. É igual a nossa mente. Se a gente só colocar coisa ruim, só sai coisa ruim. Só sai coisa ruim mesmo. É isso, tem que colocar coisa boa. Você virou uma referência? As pessoas, alguém que quer começar, vai bater na sua porta e dizer, ô Moisés, me ensina aqui como é que faz esse negócio? No começo mais, hoje em dia não. Hoje não. Não, no começo acontecia mais. Hoje em dia, eu acho que como tá fácil no marketplace, a pessoa vai no marketplace, é fácil, hoje em dia não. O que eles te perguntam hoje? A última coisa que me perguntaram, por exemplo, que queriam saber para a questão do frete, o que fazia para ter várias transportadoras. Outro dia uma pessoa me respondeu isso. Foi a última que me respondeu, foi isso, essa parte assim. Mas hoje tem pouca pergunta. Mas a questão do frete. Sem falar que assim, se você perguntar pro ChatGPT, ele vai me responder melhor do que eu, acho. Tá. Talvez eles te perguntem, é um bom negócio? O quê? As pessoas perguntam, devem perguntar, é um bom Mas foi negócio? a primeira pergunta que você fez. Foi. Aí o que eu falei? Depende. 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 Então, pode ser, pode Moisés ser. não deixa dinheiro na mesa, porque ele tem os dois canais, né, Renato? Não deixa, tem essa. Muito legal. Você ia perguntar um... Então, o que eu posso falar só para emendar isso, que a pessoa ela tem que saber que não vai ser fácil, ela tem que se dedicar. Não tem milagre. É, um Você quer ser trabalho. bom de jogar futebol, só que você vai acordar, eu sou bom de futebol. Tá. Não existe isso. Tem uma frase que todo mundo fala, e-commerce eu ganho dinheiro enquanto estou dormindo. É verdade? Ganha dinheiro enquanto está dormindo? Se você aplicar no banco também, você ganha dinheiro. Ganha dinheiro enquanto está dormindo. Eu acho que dependendo da E aí, empresa, se eu no tiver banco hoje você ganha esse mais. dinheiro e esse dinheiro, eu deixo no banco ou deixo no e-commerce? É que assim, É o aí- mesmo dinheiro, faz de conta. Então, os juros do jeito que está hoje, que esse é um dos motivos do juro estar nesse patamar, poucos negócios você consegue ter uma margem maior do que você consegue tendo o dinheiro parado no banco. Porque o dinheiro investido, porque não é o que você vende no mês, é o dinheiro que você tem investido na empresa. Eu mesmo, se eu pegar todo o patrimônio que eu tenho investido e hoje, é que eu não consigo liquidar tudo hoje e colocar no banco. Tá. E também tem um monte de pessoas que trabalham comigo que também isso tem um preço e também depois você pode precisar, tem tudo, então são outras variáveis, mas se for só ver financeiro, hoje, se eu tivesse tudo no banco, eu ganhava mais do que com a empresa. Ganhava. Então, mas quando você tem empresa, a possibilidade é muito maior, mas aí depende de quanto você acredita, quando você trabalha, as oportunidades que você vê, o que você vai fazer de diferente. Se você vai para o oceano azul, você fica no vermelho, e vai, né? Tá. Um pouco de sorte. É lógico que tem aquela frase, né, que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mas sempre tem a sorte, né? Você tem que estar preparado quando a sorte vem. Aí Você tem que saber que Porque aquilo tem gente é que uma a sorte vem, oportunidade, aí né? você não está preparado. Então, se você está preparado, a sorte vem, aí dá certo.
né? Mas eu acho que é isso. E é igual qualquer negócio, não é só autopeças, eu acho. Então não dá para dizer, eu ganho dinheiro enquanto eu durmo. É para poder ganhar dinheiro enquanto Não. dorme. É que assim, o meu e-commerce. Não é, mas- Enquanto Renato? tá acordado, tem que Enquanto eu tava trabalhar acordada, muito. eu tava Não, eu tô trabalhando. falando, se você vende no marketplace, vai ter alguém à noite comprando seu produto, então vai estar caindo venda à noite enquanto você não está fazendo nada e você nem fez nada quase para vender lá também, porque o marketplace já estava pronto. Você vai pagar uma comissão no marketplace e se você ganhar na venda daquele produto, você está ganhando. Se você ganhar naquela venda, fizer a conta certinho, você vai ganhar. Então dá. Mas daí você tem que ver o produto, quando você vai vender, quando você vai pagar, ver se vale a pena que vai sobrar, que o produto você vai ter que ficar lá esperando para vender, quanto de tempo ficou lá, tudo isso, né? Tá. Um outro ponto, e aí a gente acha que a gente já começa meio ir lá pros finalmente, que é o seguinte. Ter uma loja virtual, seja onde ela for, pode ser no marketplace, pode ser uma loja própria, etc e tal, de toda maneira você está ocupando o espaço que não é seu, você está ocupando o Google. Como assim? Ocupando? A sua loja está dentro de algum lugar que é uma plataforma de internet, tá certo? Você está no Google, você tá num buscador, você está num Ah, tá. Você tem buscador. que entrar no buscador, né? Você está Tá. no buscador, né? Ou você está nas plataformas, e elas também estão na internet. Então, de toda forma, para estar nesses lugares, ainda que a loja seja sua, a URL é sua, mas você paga um aluguel. Você paga o aluguel para o Google, você paga o aluguel para o Mercado Livre, você paga para o Magazine Luiza, né? Eu sempre brinco, né? E aí eu vou chegar na pergunta, tá? Tô construindo o primeiro raciocínio, né? Que é assim, todo mundo fala, mas eu vou pegar o exemplo do Instagram, que eu acho que é o mais fácil, de anunciar, por exemplo, de impulsionar o post lá. Se eu não impulsionar nada, porque o Instagram não é meu, não é teu, não é dele, tem dono. O Instagram tem dono. É da Então Meta. eu tô ocupando um espaço dentro de um lugar que não me pertence. Eu estou alugando o primeiro pavimento, certo? Uma sala no primeiro pavimento. Para eu ter visibilidade, eu preciso melhorar o tanto do aluguel que eu pago. Então, aí eu vou para o segundo, para o terceiro, para o quarto, ou para a cobertura, super luxuosa. Tudo depende do aporte do recurso que eu faço lá. Se eu não fizer, eu fico perto do playground, ouvindo barulho de criança, sem visibilidade nenhuma, rezando para o meu orgânico ser interessante. Ou eu ponho dinheiro, afinal de contas, eu estou ocupando espaço que não é meu, né? É uma locação, e aí eu vou subindo de nível. O e-commerce é isso, não é? Porque além de eu precisar ter a peça que é interessante para o mercado, além de eu ter Um anúncio bem uma grade, feito. não sei o quê, eu também preciso anunciar. Porque se eu fizer uma loja linda, maravilhosa, e não pagar, não colocar impulsionamento, não colocar recurso mesmo financeiro para eu aumentar minha visibilidade, sair do primeiro andar para o último andar ali no Google, no Mercado Livre, seja lá aonde for, eu fico ali naquele canto do orgânico, não vou vender nada. É isso? Eu Depende. vou voltar, não. Eu pensei em falar depende, mas eu vou voltar à sua pergunta só um pouquinho antes. Vamos. Antes quando só existia loja física, você já tinha que ocupar o primeiro andar, a cobertura, que é um anúncio na Globo, você tinha que fazer um anúncio no jornal, fazer anúncio na lista telefônica, Páginas páginas amarelas. amarelas. Então, assim, quando você tem uma loja, você também tem esse gasto, esse investimento, vai. Então, assim, até hoje você ainda tem. E mesmo na loja física, a gente faz, impulsiona no Instagram, mesmo para loja física, não só para o e-commerce. Então, assim, então esse custo de você divulgar, você tem também para uma loja. Agora, por exemplo, no e-commerce, eu acho que na loja, como as pessoas que estão em volta acabam indo mais, e aquela loja para aquele em volta, tem gente que vai passar ali em frente e ela vai acabar comprando de você sem você fazer nenhum anúncio. Com o tempo você precisa fazer menos anúncios, que nem a loja tem 50 anos. Eu encontro um monte de gente falando, eu ia lá com meu pai, uns negócios assim. Então a pessoa já conhece, então daí você não precisa mais, teoricamente, fazer muito anúncio. Agora no e-commerce isso é mais sensível. Então, que nem você falou da URL, como eu tenho meu e-commerce próprio, eu tenho o meu endereço, ele tá lá. Só que as pessoas têm que saber que eu existo. Como o site já tem 20 anos, algumas pessoas talvez já entram direto, né? Algumas pessoas, quando você vê os relatórios, aparece que já entram direto. Só que
para você vender bem, você tem que pagar anúncio. Então eu tenho que pagar Google, Instagram, não sei o quê. E quando você vende no Marketplace, você já está pagando uma comissão de estar vendendo lá, que é a estrutura que você usa deles lá. Que é exatamente que isso. às vezes você pode até o estoque deixar com eles, também algumas coisas se você quiser. E assim, e lá ainda tem como você impulsionar lá. Para o seu anúncio lá aparecer com mais destaque. Então, assim, tudo custa, por isso você tem que fazer conta. É assim, o que eu percebo, o Renato eu não sei, mas eu já falei com alguns concorrentes dele, que é assim, que cada semestre é um vendedor que está lá comprando mais, que não dura muito tempo. Passa um tempo depois, muda. Né? Assim, porque eles não conseguem se sustentar. Eles começam, se empolgam, mas como começa a crescer. Outro dia eu tava falando com o meu contador também, ele falou que tinha um cara que vem na autopeça também, que começava, ele era simples, não sei o que, agora ele tá começando a se profissionalizar, não sei o que, já tá começando a se perder, porque só dele sair para simples, empresa normal, já vai pagar de FAO. E aí vai. Então, assim, ele tem que fazer as contas, não é Tudo fácil. é conta, né? Tudo é coisa. Então, assim, então você tem que pagar. Assim, tem que pagar, não tem que fazer. É uma coisa que está associada com outra coisa. Tem que fazer anúncio. Tem que fazer. Eu gostaria de não fazer. Mas isso aí tem que ter a marca muito forte para não fazer. Se você vê os mais fortes, a Coca-Cola faz até hoje. Coca-Cola faz muito. O McDonald's faz até hoje, então tem que fazer. É isso aí. Senão você não. Se você pode. Você pode ter um negócio maravilhoso. Se você não for visível no mundo de hoje, né? Brincar, né? Por isso que eu tenho que falar da Especialitar, falar da Jocar, porque senão você não sabe o que tem. Então explica o que é Especialitar. É uma empresa de tecnologia que ajuda as empresas a ter um cadastro melhor para vender no e-commerce, integrar onde ele precisar. E em breve vai ter um negócio para ver o estoque de qualquer, mas não só de autopeças, de outros segmentos e também de ver o estoque e saber se aquele estoque está saudável, que não é, o que você pode fazer com aquele estoque, o que você pode abaixar, o que você tem que jogar fora, o que está legal. Como é que quem está escutando a gente chega na Especialitar? Então, no site da Anfap tem um link lá. Tem um link? Tem um link lá que tem E os Anfap parceiros. é como mesmo, Renato? Anfap? Anfap.org.br. Pronto. Então, E a Especialitar também tem um site, especialitar.com.br, se quiser ir direto, mas tem um link no site da Anfap também. Legal, muito bom. E estamos finalizando, né? Na sua opinião, Moisés, o que as empresas do mercado de autopeças, aftermarket, devem prestar atenção nos próximos 5 anos, que quiserem se desenvolver e continuar presente e crescendo? Vamos pensar. Vamos lá. Primeiro que eu acho que tem coisa que nunca muda. Então, você tem que saber, já entra lá Peter Drucker, né? Você tem que saber qual público você vai atender, você tem que atender bem, tem que ter o preço certo, tem que estar segmentado. Então, isso aí eu não acredito que vai mudar, né? Você tem que estar atento se você oferece, as pessoas precisam. Então, eu acho que isso não vai mudar. Então, você tem que estar sempre atento a isso. Você tem que ficar... Agora qual caminho você vai seguir? Aí você tem que prestar atenção e ver que caminho vai seguir. Tem, igual a gente estava falando agora há pouco, tem loja que só vende para oficina, tem loja que só vende para cliente final, tem loja que só tem e-commerce, tem loja que tem os dois, tem loja que eu não estou abrindo mais loja, tem outros que estão abrindo um monte. E qual está certo ou errado? Na verdade, o tempo vai dizer quem prosperou, quem não prosperou. Às vezes você prospera por um tempo, depois muda também. Então, assim, na verdade você tem que ser um pouco obsessivo e sempre estar vendo o mercado e ver se você está bem inserido nele e ver se o que você vai fazer tem sentido, né? Que nem pegar os exemplos clássicos da Kodak, CD, tudo era ótimo até uma hora que não foi mais, né? Que nem agora, no caso de carro, agora os carros elétricos estão vindo. O Renato falou no começo do 5G, das pessoas estão na mão, agora com 5G nas cidades, os carros vão conseguir andar sozinho. Quando os carros andar sozinho, o que vai mudar no comportamento do consumidor? Esses consumidores vão ter carro, vão alugar carro,
Ninguém sabe, você pode especular, mas ninguém sabe. Então, assim, se eles forem ter carro, como que vai ser o comportamento? Se eles não forem ter, quem vai ser os donos dos carros? Quem for dos carros, como eles vão reparar? Eles vão reparar? Então, assim, você tem que ir olhando isso aí. Estar atento. Tá atento, Não dá pra saber. Cada um vai seguir seu caminho. Vai ter uns que não vão fazer nada. Provavelmente, se você não fizer nada, você vai morrer. Você pode não fazer nada e dar sorte e continuar, mas geralmente quem não faz nada morre. Agora, se você ficar atento, você pode tentar algumas coisas que dão certo, as coisas que dão errado, mas eu acho que o principal é você ficar atento. Não tem como... É igual você perguntasse pra mim, isso aí, você perguntasse pra mim quanto que vai dar o dólar no mês que vem. Se me perguntasse um mês atrás, um tempo atrás, eu ia falar que o dólar tá alto. Você viu quanto o dólar tá agora? Então, assim, não dá pra saber. Dizem que não tem coisa para fazer os economistas mais passarem vergonha do que prever o dólar. Prever o dólar. Nem Então, assim, eles conseguem. Então, por exemplo, tudo bem, a gente tá vendo, vamos supor, que nem quando começou a aparecer as câmeras digitais, eram horríveis. Ninguém ia achar que a pessoa ia usar aquilo, ia acabar com a Kodak, mas acabou. Ainda, que nem agora a gente tá com inteligência artificial, já não tá mais tão horrível. E logo Mas depois... no começo era bem horrível, já não tá horrível. E logo depois as câmeras digitais acabaram. Agora é no celular. Agora Né? tá tudo dentro do No celular. agora não tem a câmera, agora é no celular. Então assim, o mundo sempre mudou. O que a gente percebe é que como é uma mudança, a aceleração da mudança é exponencial. Está exponencial. Então, assim, então se você pegasse há 500 anos, às vezes a pessoa podia viver a vida inteira e não ver nada novo. Agora não. Agora cada vez é mais novidade, mais rápido. Então, se você pegar 100 anos, já era mais rápido. 50 anos é mais rápido. 20 anos Então, tudo indica que vai continuar mudando mais rápido. Agora, mudar mais rápido, de novo, tem coisa que não muda. Então é você olhar no olho, conversar com as pessoas, lidar bem com as pessoas. Isso daí ainda vai permanecer um tempo, só que se não tiver mais pessoas, né? Entendeu? Então assim, então acho que isso não vai fugir. Você ter seu cliente, atender bem, atender as necessidades, eu acho que também isso não vai mudar. Uma vez eu ouvi uma entrevista do Jeff Bezos que ele falou um negócio que eu achei legal. Ele chegou e falou assim, do Amazon, não sei o quê, que tem um monte de coisa. Ele fala assim, às vezes eu foco numa coisa que eu sei que não vai mudar. Todo mundo que for comprar no e-commerce, ele quer receber rápido. Então, assim, isso não vai mudar. É isso que eu foco. Entendeu? Assim, então, às vezes, mesmo o mundo mudando, você vai, mas o que não vai mudar? Entendeu? Você prestar atenção, o que não vai mudar? Então, às vezes Acho que não muda, a ponta não muda, né? Vocês não acham? Que assim, não muda alguém fazendo algo. E não muda o alguém consumindo, não vou chamar consumir, vou chamar adquirindo aquilo que alguém fez. Aí, quem são esses players que produzem? Isso muda. O comportamento de quem consome, Também de quem muda. adquire, muda também. E o miolo disso, o meio do caminho, muda o tempo inteiro, né? Eu lembro da época que eu estava numa indústria grande, a gente falou, vamos implantar o Kanban. Aí um monte de engenheiro daqui para o Japão para aprender como é que implantava o Kanban. Ficava um mês lá com barreiras do idioma, voltava, levava mais não sei quantos meses para implantar o Kanban. Agora, se alguém virar para você e falar, vamos implantar não sei o quê, você faz um download, implanta em menos de 24 horas e se vira. O pessoal tem que se virar. Então, eu sempre falo, assim, além de a gente viver a mudança mudou. A gente tinha tempo para absorver. Hoje, ela acontece de maneira acumulativa, não é uma ou outra coisa que muda tudo ao mesmo tempo, sobretudo o comportamento, né? Ela é silenciosa, ela é invisível. Nós estamos falando aqui, se acontecer alguma coisa hoje de manhã aqui, ou melhor, vamos fazer o contrário, se acontece alguma coisa lá no Oriente Médio hoje, pode nos impactar de noite, então é muito instantâneo, e ela está numa velocidade absurda, né? Então a gente realmente tem que estar ligado em tudo, né, Moisés? Agora, de novo, desculpa às vezes não concordar com você. A gente tem que estar ligado no negócio, ver o que a gente vai fazer, mas também a gente não pode esquecer o que é mais importante na nossa vida. A gente tem que viver bem, tem que viver calmo.
Porque também Não adianta não nada adianta entrar nada entrar nessa nessa... neura também. Eu acho que. E às vezes você com mais calma, você toma uma decisão melhor. Enxerga as coisas diferente, de outro ângulo. Eu acho que também é legal. Porque também você não tem que. Vai, igual o Oriente Médio. Quando seu negócio veio de Médio, então vou vender minhas ações, não sei o quê. Calma, será que Calma, tem que você seguir tem a que boiada? olhar, mas tem que É, olhar. tudo bem, né? Mas será que tem que seguir a boiada? Então, assim. Então, às vezes também não esquecer das coisas. Acho que outro dia, não esquecer das coisas que não mudam. Porque as coisas vão mudar rápido, mas não esquecer das coisas que não mudam. Tem uma frase assim que as pessoas têm medo de ser substituída por IA, robô. Aí tem uma frase, que a frase não é minha, mas é legal, que ela fala assim: você não quer ser substituído por um robô? Não seja um robô. É, Hã? é. Entendeu? Assim, então, não seja um robô. Pensa diferente, olha as coisas diferentes. Se você for assim, você não vai ser substituído por um robô. Como é que fala? Né? Sempre, né? A gente tem que olhar como o observador, né? A gente tem que ser o observador da história, né? Não é assim que falam, né? Para minhas filhas eu falo também assim, para minhas filhas eu falo toda hora também, falo assim: você quer ser consumidora ou você quer ser a produtora? É, Que também você tem que ter essa isso aí. cabeça. Você quer só gastar ou você quer fazer as coisas para as pessoas gastarem? Então é o mindset que fala. Você tem que, eu acho que é importante trabalhar isso. Que às vezes as pessoas esquecem de trabalhar a cabeça, de ser calmo, entra nessa neura, às vezes para nada. Pra nada. É. Uhum. Acho que isso não É pode só esquecer, não. viver um looping de ansiedade, né? De Uhum. repente, né? Tem outro ator que fala também que é legal, que às vezes às vezes tem gente que você tem que ter um objetivo, tem que saber o que você quer fazer, tudo, mas ele falou que você tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que coloca a escada na parede, no muro errado. Aí quando ela chega lá em cima, ela fala: puta, mas não era esse muro aqui. Todo esse esforço para chegar. Então, assim, também prestar atenção nessas coisas também, eu acho que é Concordo importante totalmente. para viver bem. Outro dia eu escutei um negócio muito legal, né? Do SaaS, né? Do Software É. as a Service, e que agora existe um novo jeito de tratar essa questão, que é o RaaS, que é o Relationship as a Service, que não é apenas o software, mas é a questão do relacionamento dos humanos e como o que eles estão construindo. Nessa linha do estamos construindo, eu queria deixar um recado aqui, uma dica sua. Uma não, vamos selecionar 3. Vamos imaginar que alguém queira começar um e-commerce amanhã. Quais são as 3 dicas de ouro que você deixaria para essa pessoa? É um e-commerce ou marketplace ou tanto faz, que é diferente. Porque um e-commerce é muito mais difícil, eu acho. O Lembra? que você acha que é mais comum as pessoas Marketplace. procurarem? Marketplace. Então vamos no Eu acho melhor marketplace. marketplace, porque e-commerce nem eu começaria hoje. Ah, tá. Então, olha, a primeira dica eu não faria. Não, porque tá mudando justamente assim, que nem, vamos supor, Tá. é lógico que quando você não vende nada, aí o segundo mês você vende 10, aumentou um infinito, né? Zero para De qualquer zero número é pra- infinito. 100%. Então no começo, mas vamos supor, hoje o meu crescimento já não é igual quando era antes, principalmente porque hoje a barreira de entrada é muito menor nos marketplaces. E lá, e na hora que eu tô no Google vendendo, eu tô vendendo junto com os marketplaces, é a mesma coisa, entendeu? Tá lá o anúncio é igual. Sem falar que já tem gente que vai no marketplace direto, nem vai mais no Tá. Google para comprar. Talvez essa fosse a primeira dica, dizer, Então, olha, procura primeiro o marketplace. não. Não? E nem eu nem tô falando isso por causa da minha empresa de cadastro. Tá. Primeira coisa, você tem que ver o que você vai vender, o que você quer vender. Tá. Aí você olha lá para ver se você vai conseguir ganhar dinheiro vendendo aquilo lá. Se você não conseguir, procura outra coisa para vender. Eu acho que é a primeira coisa. Então, porque se você não for conseguir vender, você olha lá o preço que você está vendendo, você vê que você não vai ganhar nada, você vai perder tempo para quê? Então, assim, primeira coisa eu faria isso. Ver se você vai conseguir ganhar dinheiro vendendo no canal que você escolheu lá. Tá. Certo? Lá no Marketplace. Ver se tem alguém vendendo aquele produto. Se possível, tenta ter um produto que ninguém tenha. Desde que alguém queira. Também você pode fazer um negócio que ninguém tem, mas também ninguém queira, também não adianta. Então, assim, tenta ver isso. Aí você viu isso, aí você tem que ter um cadastro legal desse produto. Tudo bem, se é uma empresa pequenininha, não sei o que, ele mesmo vai fazer, ok, mas se ele já tem bastante produto, muita coisa, ele tem que ter um cadastro legal, porque o que ele subir lá no marketplace é o que vai vender. Se tiver errado, ele vai vender errado. Aí ele vai ter nota ruim, vai ter custo para voltar, então ele tem que ver se o cadastro dele tá legal. Tudo bem, ele pode fazer um pouco ao mesmo tempo para ir aprendendo, ele pode já começar a vender no marketplace alguns produtos para ver como que é.
sabendo que vai ter mais devolução, mas ele tem que melhorar o cadastro dele, porque senão a foto, tem gente que nem foto tem. Então, assim, tem gente que pega a foto de outro, mas será que a foto do outro tá certa? Hã? Né? Então, acho que tem essa parte que você tem que ter um cadastro legal e saber o que você está vendendo. Se você souber o que você está vendendo, e daí você começa a vender lá e começa a fazer a conta, ver se está ganhando e vai levando. Se fosse para começar, eu começaria aí. Aí depois, com o tempo, daí você vai melhorando. Você pode até um dia porque assim, quando você vende no marketplace, você não fica conhecido lá. Porque quem vende é o marketplace. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma marca para você abrir o seu e-commerce. Você pode começar a ter volume para comprar dos fornecedores, comprar melhor, pode até vender, mas daí você vai ter que comprar anúncio. É que daí talvez você já vai ter condições de comprar anúncio para poder fazer o seu e-commerce ficar conhecido. Mas daí você tem que ver também se o canto que você vai investir vai valer a pena. Que nem outro dia eu tava falando com o meu sócio justamente isso. Falei assim, ó, no marketplace a gente paga tantos por cento. Então, se a gente pagar de anúncio até isso aqui, nós estamos no lucro, que nós estamos ainda divulgando a nossa marca. Por isso que eu não vendo. Porque o dinheiro que eu ia pagar para lá, eu pago em anúncio. Entendi. Tá bom. Então, a primeira grande dica é prestar atenção no que você vai vender, como são seus concorrentes e se isso é uma possibilidade de ganho. Certo? Isso nunca vai mudar. E isso é o primeiro, é o norte da bússola. Qualquer negócio, não precisa nem ser É o e-commerce. norte da bússola. Tá bom. É. Entendi. Aí, depois disso... Daí... Isso requer pesquisa, né, Moisés? Daí na hora que você vai vender no marketplace, aí tudo bem. Se for pouco produto, você pode fazer na mão. Se não, você pode procurar um integrador para facilitar, né? Que daí fica mais automático. Aí depende do seu tamanho que você já tem. Se você já tem, que nem, vamos supor, se você já é um distribuidor, você já tem uma estrutura maior. Se você é uma loja que nunca vendeu, às vezes você não tem. Então aí vai depender do quanto você tem para investir, né? De tempo, pessoas também para fazer. Porque também você vai precisar, porque às vezes dá a impressão que você não vai precisar de pessoas, mas você vai precisar de pessoas para fazer. Né? Quanto mais você conseguir automatizar, menos pessoas vai precisar, mas vai precisar, não tem como fugir. Precisa de um líder de projeto, né? De toda forma, né? Muito bom. E aí, deixa uma mensagem, ó, para quem tá te vendo aqui, ó, nessa câmera. Tá, mas sobre o quê? O que você... Você me deu várias aqui, né? Várias dicas, né? Calma. Não, né? se fosse pra falar uma só que a gente já falou muito... Uma bem legal. A mais legal que eu acho do que a gente falou hoje é você não esquecer do que não muda. Não esqueça o que não muda. Observar o que muda e não esquecer mas não esquecer o que não muda. Muito bom. É isso. Legal. Muito legal, hein, Moisés? Aprendemos bastante, né? Eu já não sei mais se eu quero montar um e-commerce. Eu tô aqui pensando, eu vou ter que conversar com ele. Qualquer negócio. Exato. Qualquer negócio que você for montar, você tem que pensar. Eu acho que se você pegar... Outro dia eu estava vendo umas pesquisas. Se você pegar os milionários dos Estados Unidos, por exemplo, que a pesquisa era americana, a maioria dos milionários são empreendedores. Mas isso não quer dizer que você vai abrir uma empresa e você vai ser milionário. Entendeu? É que uma vez que você tem uma empresa e ela tem sucesso, a chance de você ficar bem é maior, mas também a chance de dar errado é muito maior também. Verdade. É só pegar as estatísticas de quantas empresas fecham no Brasil em quantos anos. Então, assim, eu acho que você tem que... mesmo se você não tiver a paixão, você tem que criar a paixão igual um esporte. Então, assim, você tem que praticar, você tem que querer ser o melhor. Aí naturalmente você vai aprender, vai fazer bem feito, e aí você tem que olhar o mercado, saber as coisas que você tem que fazer, e daí o resultado vai vir. E se o resultado não vir, que isso é o mais importante, você está fazendo o que você gosta. Você está feliz. Você não tem que ser feliz se você não tem que ser feliz se você vai abrir um e-commerce e vai ficar rico. Você tem que ser feliz porque você está fazendo o e-commerce. Você tem que ser feliz por propósito, se no final né? ele não der certo, você foi feliz quando você estava fazendo ele. E a hora que terminar, é isso. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Tem que ter felicidade mesmo no que faz, né? Senão é uma... E a felicidade está dentro da gente. Não é fora. Então, tá dentro da gente, não é fora. Renato, agora olha ali, ó, e fala com os associados. Puxa, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, né? Eu aprendi bastante com você aqui, Moisés, vários conceitos que eu não tinha pensado. E eu acho que a gente
começou com o pé direito aqui Eu esse também episódio, né, Carla? Eu tenho E certeza. não percam os próximos. É isso Então, aí. vamos ficar junto aí um tempão. É isso mesmo. Moisés, queria te agradecer, viu? Obrigado a vocês. Baita aula, viu? Muito obrigada. Renato, obrigada. A gente vai se encontrar mais vezes sim. aqui. E a gente espera que você volte, viu, Moisés? Porque esse foi só o primeiro, né, com você, né? Tá bom? Depende. Adorei, ele é o máximo. Grande encerramento. Máximo, que tudo de bom. Gente, a gente teve o prazer eu e o Renato, a gente teve o prazer de conversar com o Moisés Servente, que assim, se você assistiu o episódio inteiro sem ficar usando fast forward, sem ficar usando o acelerador, e eu espero que você tenha feito isso, eu tenho uma coisa para te dizer, 21 anos de experiência no e-commerce coloca o empresário num lugar diferente, num lugar sóbrio, num lugar de pensamento com qualidade, sem desespero e avaliando com calma aquilo que ele tem que fazer. Hora de voo, eu sempre falo, a gente não compra em prateleira. E vocês tiveram aqui, num pequeno intervalo de tempo, um tanto de conhecimento que não foi comprado em prateleira, que foi adquirido ao longo de anos. Isso não tem preço. Então, eu espero que você rebobine essa fita, que você volte, que você vá para frente, que você compartilhe com seus amigos, que você compartilhe com seus colegas, com os seus sócios, tudo que a gente conversou aqui, porque isso aqui foi tema de especialista. E a gente vai voltar nos próximos trazendo outros especialistas tão encantadores quanto o Moisés foi hoje com a gente. A gente se vê no próximo Anfap Podcast.